Agora que você já está fera com os algoritmos, nós vamos pegar um pouco mais pesado. Mas calma que na verdade vai até ser um pouco mais fácil da gente poder assimilar, pois nós vamos começar a utilizar formas visuais para criar os nossos algoritmos. Olá pessoal, tudo bem? Você já está inscrito aqui no canal da Digital Alquimia? Então, ó, inscreva-se no canal, botãozinho vermelho, ative o sininho que é para você ser notificado quando um novo vídeo for publicado, dê o seu like no vídeo, que é muito importante, que isso ajuda a divulgar cada vez mais, e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que sempre quis aprender a programar. E também não deixe de entrar no grupo do Telegram, que é através do grupo do Telegram que a gente tira dúvidas e também a gente posta alguns exercícios que a gente deixa para vocês resolverem. Na criação de algoritmos é muito convencional a utilização de fluxogramas para soluções. Os fluxogramas são representações, formas visuais para representar o fluxo de um determinado algoritmo. Aqui do lado está passando alguns exemplos de fluxogramas que é para vocês poderem conhecer. Sempre que nós utilizamos coisas mais visuais, nós conseguimos aprender mais, assimilar melhor as informações. Isso se dá por conta do costume que nós criamos na época de escola, porque os professores utilizam os quadros para que nós possamos aprender de uma forma mais prática. Mas nessa série aqui, ao invés da gente utilizar fluxogramas da maneira convencional, nós vamos utilizar a plataforma OutSystems, que nós já vemos aqui no canal. Nós vamos aprender lógica de programação dentro do Service Studio, que é a ferramenta utilizada para criar aplicações dentro da OutSystems. Pois dessa forma nós vamos unir o útil ao agradável. Nós vamos aprender lógica de programação dentro do Service Studio, vamos já acostumar com o Service Studio e no final dessa série você já vai estar apto para poder acompanhar a série básica sobre OutSystems que já tem aqui no canal. Para isso eu vou ensinar vocês a instalarem o Service Studio no computador de vocês, que é para vocês poderem acompanhar e poderem fazer os exercícios que eu sempre deixo aqui. E sim, hoje também terá exercício aqui nesse vídeo. Vamos logo ao que interessa, né? Então eu vou mostrar aqui no meu computador e vocês vão acompanhando aí. Então, primeiro de tudo, vocês têm que abrir um browser, abrir um navegador seu aí, e entrar no site outsystems.com. Vou deixar aqui na tela e também tem um linkzinho na descrição do vídeo aqui. Então você vai abrir, é um site que está todo em inglês, tá? Mas eu vou mostrando aqui passo a passo para que vocês possam entender. Aqui, ó, abre mais ou menos essa tela, dependendo da época que você está acompanhando, pode ser que tenha mudado um pouco a forma da tela aqui, tá? Se você está vendo isso muito depois, é importante sempre olhar na descrição ou nos comentários, porque pode ser que tenha tido alguma atualização. E aí eu sempre costumo deixar o link na descrição mostrando o que mudou, né? E aí vocês conseguem acompanhar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, ó, primeiro tem que clicar aqui nesse Try for free, tá? Try for free. Então clicou aqui. A gente vai abrir uma nova tela, aqui uma nova página. Aqui nessa página tá pedindo tudo em inglês, mas eu vou ajudando vocês, tá? Então, ó, o primeiro dado que tem que inserir aqui é o seu primeiro nome. Então, eu vou colocar aqui Léo e aqui o segundo nome, Andrade, ok? A companhia, o e-mail da sua companhia. Por que ele pede de companhia? Porque ele é destinado a empresas, mas você pode colocar o seu e-mail pessoal, não há problema. Eu vou colocar o meu e-mail aqui da Digital, Leandro, eu não estou nem acostumado, meu nome é Leandro na verdade, mas tem hora que eu desacostumo dele por causa do apelido, digitalalquimia.com, então leandro.andrade@digitalalquimia. Qual que é a empresa? É a Digital Alquimia. A indústria, aqui né, a empresa você pode digitar qualquer empresa. Coloca uma empresa que você quiser, põe seu nome, ou põe a sua escola, se você for estudante, ou se você estiver trabalhando, põe a empresa que você trabalha, não há problema. Isso aqui é só para eles poderem ter uma ideia de onde a pessoa trabalha, tá? Aqui a gente precisa informar qual é a indústria, né? Qual o tipo de indústria da sua empresa. Então eu vou colocar aqui, no meu caso, computador, né? E tecnologia. Deixa eu abaixar um pouco aqui, ó. Ó, computador e tecnologia. O seu, você põe o que você quiser dentro da sua empresa. Se você não trabalhar ainda, você pode colocar aqui como, por exemplo, educação, né? Que aí você está querendo dizer que você está estudando, né? Legal. Qual é o país? Aí eu vou colocar aqui Brasil, ó. Vou procurar aqui Brasil, tá? Então ficou assim, ó, no meu caso, tá? Primeiro nome aqui, segundo ou sobrenome, né? Pessoal de Portugal
aqui é primeiro nome e apelido, né? Lá em Portugal, o que no Brasil nós chamamos de sobrenome, lá eles chamam de apelido, tá? Seu e-mail, nome da empresa que você trabalha, se não trabalhar põe um nome qualquer, põe o nome da escola, ou põe o seu nome e repete aqui alguma coisa assim. O tipo da indústria da sua empresa, então você pode colocar qualquer tipo de indústria. Eu coloquei aqui exatamente a indústria da empresa que eu trabalho, que é a Digital, então é computadores e tecnologia. Você pode escolher qualquer um. Isso daqui não vai influenciar nada no registro aqui, tá? Para você poder baixar o Service Studio. E o último passo é coloque aqui, ó, não sou robô. Marque esse checkzinho aqui. E aqui também tem que marcar, ó. Basicamente é o quê? Ele querendo saber se você concorda com os termos da OutSystems. Então marca os dois aqui para não ter problema. Não vai influenciar em nada, não vão ficar te enchendo de e-mails, fica tranquilo, tá? E clica aqui no Get Started for Free, nesse botão aqui vermelho. Clicou aqui, tá? Ó, agora ele vai fazer uma pergunta que é convencional, ele vai perguntar qual é a quantidade de funcionários que tem na sua empresa. Chuta qualquer número aí, se você for só estudante, põe qualquer coisa, tá? Então, vou colocar aqui de 1 a 49, tá? E continuar. Isso aqui não influencia em nada, eles só querem saber esse tipo de informação para eles terem uma ideia de quem está procurando o software dele, quem está procurando essa ferramenta, né? Então, ó, de 1 a 49, continue. E agora ele diz o seguinte, ó, nesse passo aqui ele diz o seguinte: por favor, cheque o seu e-mail, cheque a caixa de entrada lá do seu e-mail. É o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui o meu e-mail. E aí no seu e-mail você vai encontrar um e-mail com o nome de OutSystems Team, né? Seria o time da OutSystems. Então você vai encontrar um e-mail similar a esse aqui com esse botão, ó, Click Me, ou esse link aqui embaixo. Então você vai precisar clicar nesse link aqui. Então clica aqui para que você possa ativar. Isso daí eles fazem para poder verificar se seu e-mail é realmente válido, tá? Então é necessário fazer isso daqui. Clicou aí, ele vai direcionar a gente para uma nova página, e nessa página aí é que a gente vai definir qual é o nome do nosso ambiente pessoal dentro da OutSystems. O que é isso, Léo, ambiente pessoal? Pensa assim, a gente tem um espacinho, uma caixinha lá na OutSystems onde a gente vai guardar os nossos programas, os nossos aplicativos. É como se fosse o endereço da nossa caixinha, tá? Então é como se fosse a morada, lá Portugal usa muito esse termo morada, né? Então é como se fosse a morada dessa nossa caixinha. Então eu preciso dar um nome para isso. Aqui eu vou colocar assim, Léo Andrade, DA, ou seja, de Digital Alchemia, tá? Aqui a gente precisa definir uma senha, um password, uma senha. Aí ele pede aí para ser uma senha difícil, né? Para colocar uma senha um pouco mais complexa, porque ele valida isso. Então eu vou colocar uma senha qualquer aqui, tá? Coloquei a senha. Ele pede uma senha de 8 caracteres, na verdade, né? Tá pedindo aqui, ó. Então precisa ter 8 dígitos essa senha. Coloca a sua senha, né? Então, recapitulando, a gente define aí o nosso endereço para chegar na nossa caixinha, no nosso espaço onde a gente vai guardar nossas aplicações, e aqui embaixo a gente define a senha para que a gente possa acessar esse ambiente, essa caixinha aí para poder criar as aplicações. Então, feito essas duas etapas, a gente clica aqui em Create Your Cloud Environment, ou seja, criar a sua nuvem, né? O seu ambiente na nuvem. Traduzindo é criar esse espaço lá, essa caixinha na nuvem, tá? Então clica aqui. Agora ele faz algumas perguntas pra gente, mas é uma pergunta que é a título de pesquisa deles, tá? Eles perguntam qual o tipo de aplicação que a gente quer construir, então a gente pode colocar essa opção aqui, ó, que significa os dois tipos, qualquer tipo, mobile ou web. Aqui diz qual é o seu papel específico e tal na empresa. Coloca web developer, seja desenvolvedor, né? Desenvolvedor web. E aí ele está perguntando qual o interesse com OutSystems. A gente procura aqui, ó, essa opção, ó, a última, para criar aplicativos para meu próprio uso. Então é isso aqui, tá? Continue. E aqui chegou o momento para que a gente possa fazer o download do Service Studio, da ferramenta. Então eu vou clicar aqui, ó,
E aí, nesse momento, a gente vai fazer o download, vai pegar o Service Studio, o instalador dele, e vai fazer o download para nosso computador. Aí depois a gente vai instalar. Então, deixa ele terminar de fazer o download para que a gente possa instalar. Ao término do download, ele vai estar aqui embaixo. Então, você clica aqui, ó, para ele abrir o instalador e ele vai começar a instalar a nossa aplicação. Então, vai dar uma mensagem aí falando que ele quer permissão, né? Talvez, dependendo do teu Windows, ele vai falar, pô, você tem certeza que você quer instalar? Você clica em Yes, se aparecer essa mensagem para ti. E aqui está a tela Start para instalar. Tá? Então, ó, abriu aqui o instalador. Basta clicar aqui em Install. Aqui, ó, o botãozinho vermelho. Então, clicou aí. Então, ele está instalando e a gente tem que aguardar. O passo é meio que automático de instalação. A gente não precisa fazer muita coisa. Ao término da instalação, automaticamente ele já abre a janela do navegador, direcionando para essa página onde pede para a gente o login e a senha. No caso, o login é o e-mail que nós utilizamos no ato do registro lá da página da OutSystems e a senha foi aquela que nós criamos. Então, coloque essas duas informações e clique aqui em Login. E nesse momento aqui a gente já não precisa fazer mais nada. Ele pede para que a gente faça um tutorial para que a gente possa conhecer a plataforma, a ferramenta, o Service Studio. Mas como eu vou fazer isso ao longo do tempo, então não precisa fazer isso daqui porque também está em inglês aqui, tá? Então pronto, a nossa aplicação, o nosso Service Studio, que é a ferramenta que nós vamos utilizar, ele está instalado. E como eu sei isso? Vai aqui no teu menu iniciar, você vai ver que existe aqui, ó, OutSystems Service Studio 11. Tá? Então você também pode pesquisar, dependendo da tua versão aqui, você digita aqui, ó, OutSystems, ó, escreve a palavra OutSystems, e aí vai aparecer aí, ó, OutSystems Service Studio 11. Clique aí para que ele possa abrir o Service Studio para que a gente possa agora utilizar. No momento que abre a aplicação, abre o Service Studio, isso daqui é o Service Studio. Então a gente precisa agora clicar aqui em Connect to Environment, ou seja, conectar ao nosso ambiente, conectar aquela caixinha que eu falei, tá? Então, clique aqui, talvez o seu até já venha aberto a janelinha, mas então clica aqui e o seu vai vir assim, ó, vai estar dessa maneira aqui. O que você precisa saber para preencher aqui? Primeiro, aqui em cima, onde eu selecionei, ó, todo aqui, aqui é o endereço daquele ambiente que nós criamos, daquela caixinha. Então você precisa saber desse endereço, tá? Só que o endereço você só precisa preencher esse cara que está em maiúsculo aqui, tá vendo? Onde a letra está em maiúsculo, você seleciona, remove, e aí você vai digitar, vai escrever aquele que você escreveu lá naquela página. Você consegue visualizar no momento em que você loga aqui. Então, ó, nessa página aqui, ó, eu vou clicar aqui embaixo, ó, continue sem o tutorial, tá? Então clique aqui você também, que é para você, se você não lembra, tá? Você não lembra o endereço, o caminho. E aqui, ó, vai aparecer o caminho do teu espacinho lá, da tua caixinha. Então copia isso daqui, ó, inteiro, ó, Ctrl C ou com o botão direito copiar, volta aqui no Service Studio e cola aqui em cima desse cara. Então, ó, apaga todo mundo aqui, ó, remove isso aqui e vem Ctrl V, você cola ali o teu ambiente, teu endereço. O username, que seria nome do usuário, é o e-mail que você utilizou lá no registro do site, tá? Então, preencha o e-mail aí, completo, tá? E aqui embaixo a senha que você criou, tá? Então, põe aí a senha que você criou lá no momento do registro. Essas três informações, o endereço do teu espaço, o e-mail que você utilizou lá e a senha que você criou também. E clique aqui, ó, em Connect, ou seja, conectar. Clica aqui. Nesse momento ele tá, para você poder entender, nesse momento ele tá se conectando com aquela caixinha que eu falei, porque é lá onde fica armazenado as aplicações em OutSystems, tá? Então tá aqui o nosso Service Studio aberto já na nossa caixinha lá, e para que a gente possa fazer os nossos exercícios e eu possa mostrar aqui, eu vou criar, e peço para que você também faça, uma nova aplicação. Tem esse botão aqui, ó, New Application. Clica uma vez só aqui, ó, clica aqui uma vez só. Ele vai abrir essa janela. Nessa janela, selecione a opção aqui de baixo, ó, Transacional Web. Tá vendo? Transacional Web. Selecione essa opção e clique no botão Next, que significa avançar. Clica em Next. Agora você dá um nome para
essa sua aplicação. Então eu vou criar o nome aqui, eu vou dar um nome de algoritmos. Pode dar o nome que você quiser, eu vou dar o nome de algoritmos. Dá o nome de algoritmos e clica no botão Create App, ou seja, criar a aplicação. Clica aí e aí ele vai criar a nossa aplicaçãozinha. A aplicação foi criada e ele pede para que a gente crie um módulo. Eu não vou explicar isso porque é muito confuso falar o que é um módulo agora para você que está começando. Então, simplesmente clique aqui em criar módulo simplesmente. Não mexa mais em nada. Só clica ali no botão vermelho. Ele vai gerar agora o nosso módulo e a gente vai conseguir fazer aí os nossos exercícios, tá? Bom, o nosso Service Studio agora está aberto com uma aplicação. Eu vou colocar o óculos porque a letra fica um pouco menor e aí eu já não enxergo, tá? Então aqui, eu não vou explicar nada sobre Service Studio. Eu só vou pedir para que vocês venham aqui em cima, ó, na opção que está escrito Logic, clique aqui, ó, clicou aqui. Nesse lugar aqui, ó, eu vou pedir para que vocês abram aqui esse Server Action, tá vendo essa pasta aqui? Clique com o botão direito aqui e selecione a opção Add Server Action. Adicionar uma ação do servidor, é a tradução. Então, clica aqui, tá? E ó, ele abriu aqui uma ação que ele deu o nome de Action 1. Agora com essa ação criada, eu vou propor aqui um exercício, um algoritmo para que a gente possa fazer aqui dentro do Service Studio. Não é a maneira que o Service Studio utiliza para criar aplicações, mas é uma maneira visual para que a gente possa criar a resolução do nosso problema, a resolução do nosso algoritmo. Então, o problema que eu tenho agora para criar um algoritmo o problema é lavar as mãos. Então, a gente fez alguns exercícios no vídeo anterior, né? Então, agora a gente vai criar uma resolução, uma solução, utilizando aqui de forma visual para o problema lavar as mãos. Então, vamos pensar. Então, aqui ó, tem o nosso fluxo, tá? Então, ele começa, é o start, ele termina no end. Eu vou até abrir um pouco mais, é só clicar e arrastar aqui, tá? Então, primeiro, o que eu preciso fazer para lavar a mão? Eu primeiro preciso abrir a torneira, né? Então, eu vou pegar um elemento chamado aqui, ó, assign, você pega também, ó, é uma bolinha azul com um sinalzinho de igual. Pega ele e clica e arrasta e põe em cima da linhazinha, da linha que tem aqui, ó. Então ele cria uma sequenciazinha, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou pegar esse cara e vou escrever o passo aqui, ó, na label, tá vendo? Aqui do ladinho, eu ampliei aqui, eu vou escrever na label. Porque quando eu escrever na label, vai aparecer aqui em cima. Então primeiro eu tenho que fazer é abrir a torneira. Tá? O primeiro passo para o nosso algoritmo de lavar a mão é abrir a torneira. O segundo passo, então, eu pego outro assign e ponho aqui em cima. Tá? Então, os assigns vão ser os nossos passos. Tá? Então, o segundo passo, abrir a torneira. Pego e esfrego o sabonete nas mãos. Né? Então, vamos colocar aqui. Esfregar o sabonete nas mãos. Ok? Então, ó, primeiro, abrir a torneira. Segundo, esfregar o sabonete nas mãos. Terceiro passo, enxaguar as mãos, depois embaixo da água, enxaguar as mãos. Então, pegar mais um assign, põe aqui embaixo e vamos escrever aqui, enxaguar as mãos, tá? Enxaguar as mãos. Então, temos 3 passos aqui. Quarto passo, pega mais um assign e vamos escrever fechar a torneira, tá? Então, enxaguei as mãos, fecho a torneira. Vou descer mais um pouquinho aqui e vou colocar o último passo que vai ser enxugar as mãos, tá? Então, esses são os 4 passos, os 5 passos, melhor dizendo, desse nosso algoritmo. Ou seja, nós resolvemos o problema de lavar as mãos. E aí eu vou clicar aqui do lado, ó, nessa ação e vou colocar no nome dela como lavar as mãos. Tem que ser tudo junto, tá? Não pode ter espaço. Só coloquei isso para que a gente possa olhar ali e saber que é o algoritmo lavar as mãos. Eu vou fazer mais um probleminha. Aí eu vou criar uma nova ação. Então, botão direito aqui em cima do nome Server Action, adicionar uma Server Action e já vou colocar um nome desse algoritmo que eu quero criar, desse problema. Então, o problema vai ser plantar uma árvore no jardim.
tá? Então, o nosso problema é plantar uma árvore no jardim. O que a gente precisa fazer? Deixa eu ampliar aqui o nosso espaço, né, para poder caber tudo aqui no nosso monitor. Primeiro, eu vou pegar uma sign, vou colocar aqui. Primeiro passo, eu preciso pegar uma pá. A pá para poder fazer um buraco, né? Para poder fazer um buraco ali no jardim. Segundo passo é cavar um buraco no jardim, né? Então, cavar um buraco no jardim. Deixa eu descer um pouquinho aqui, pronto, para caber o texto. Cavar um buraco no jardim. Próximo passo, para a gente plantar uma árvore, a gente precisa de uma semente. Então, pegar a semente. Escrevi errado. Semente. Pegar a semente. Quarto passo, precisamos colocar a semente no buraco, né? Então, colocar a semente no buraco, que nós acabamos de cavar. Então, quarto passo está aí. Quinto passo, coloca aqui, fechar o buraco com a pá, né? Então, a gente tem a pá, então a gente tirou a terra né, para fazer o buraco, depois a gente joga a terra de novo no buraco. E o último, não menos importante, o último passo e o mais importante, deitar água sobre a terra para que essa árvore possa crescer. Então aí, ó, um problema com 6 passos, né, que a gente resolveu aqui. Então vocês já entenderam como é que a gente vai elaborar os exercícios a partir de agora, vai utilizar o Service Studio e agora nos próximos a gente já vai começar a utilizar algumas coisinhas do Service Studio para aprender lógica de programação, para aprender a programar, e a gente já vai aprender também o Service Studio. Aquilo que eu falei é uma via de mão dupla, né? E agora que a gente já viu como fazer esses nossos exercícios, esses nossos algoritmos aqui no Service Studio, eu vou deixar 2 exercícios para vocês resolverem, tá? Para casa, aquele negócio da lição de casa. E o resultado desses exercícios a gente vai deixar lá no grupo do Telegram. Então é importante já entrar no grupo do Telegram. Se não tem o Telegram, instala, porque é um aplicativo muito legal. Ele é similar ao WhatsApp, mas eu gosto muito dele por conta que ele permite grupos maiores e os grupos são mais fáceis. Então você coloca uma informação lá no grupo e no momento que a pessoa entra nesse grupo, ela consegue ver conversas antigas. Então você vai conseguir ver as conversas, ou seja, os resultados, mesmo se você entrou muito tempo depois. Então, o primeiro exercício, o primeiro algoritmo, o primeiro problema é lavar o quintal da sua casa. Esse é o problema que você vai ter que resolver já desenhando lá no Service Studio. Lavar o quintal da sua casa. Crie um algoritmo para resolver esse problema. O segundo é pendurar um quadro na parede. Um quadro de parede, né? Tipo aqueles ali, ó. Então, como eu faço para pendurar um quadro na parede? Então, tá aí, precisa criar um algoritmo fazendo lá dentro do Service Studio, crie lá uma ação, depois você vai colocando os assigns e só vai escrevendo os passos desse cara. E o resultado desses e de outros exercícios vão estar lá no grupo do Telegram, como eu falei. Então, participe do grupo do Telegram para você pegar o resultado dos exercícios, para você poder conversar conosco, poder tirar dúvidas, poder mandar sugestões. A gente pode se falar muito melhor lá no grupo do Telegram. Se você não for inscrito no canal da Digital, inscreva-se no botão vermelho, ative o sininho, que é para você saber quando os vídeos novos estiverem disponíveis. E também não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda a fomentar o conteúdo, fomentar a tecnologia, fomentar a comunidade OutSystems aqui no Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo que sempre quis aprender a programar. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.